Bem, este é o canal oficial, eu sou Micael Lucas e antes de mais nada nós gostaríamos de pedir a você que você se inscreva no canal, que você compartilhe para que este canal esteja sempre ativo, para que nós possamos alcançar muitas pessoas, pois este canal é um canal para Deus, não é? E hoje nós temos o privilégio de termos aqui conosco o pastor Eduardo Borba, o qual é uma alegria muito grande tê-lo aqui conosco, Eduardo, e temos muitas coisas para conversar e para perguntar, né? Fazer perguntas, mas eu escolhi duas perguntas, e uma delas é a respeito da tua conversão, Eduardo. Gostaria que tu falasse conosco aqui, que tu contasse para nós. Fique à vontade. Primeiro, estar aqui com o Mica é uma honra, porque o Micael Lucas esteve presente desde a minha infância, né? Tocamos muito junto, muitos eventos, dentro da igreja mesmo, todos os domingos, tocando junto. Como é que eu posso dizer não para o Mica? Não posso dizer não para o Mica. E por isso que é um prazer, e tudo que ferramenta que possa ser utilizada para pregar o Evangelho, meu intuito, meu chamado é dizer não para qualquer convite que venha com essa oportunidade. Obrigado, Mica, pelo convite. E a história é muito longa, mas o meu testemunho: sou filho de pastor, sou filho do Odegar Borba, que nesta semana ele nos deixou para estar com Jesus. Estar neste lugar também, nós estamos gravando aqui dentro da igreja onde o pai pastoreou por, sei lá, 30 anos talvez. Um pouquinho mais, 32. Mais de 30 anos. E eu tenho 40, ou seja, eu vivi aqui dentro com o meu pai sendo pastor desta casa. E eu, como acho que todo mundo, no momento de adolescência, se você não teve esse período, graças a Deus por isso, mas no momento da adolescência, com 14, 16 anos, perdeu o sentido de estar na igreja. Não porque não amasse a Jesus, mas porque, não sei, algo que dentro de mim dizia que era a mesma coisa, que eram os mesmos corinhos, eram as mesmas pessoas, era o mesmo ritual. Vinha, abria, cantava, e aquilo já não fazia sentido. E eu sempre fui um jovem, um adolescente muito questionador das questões, das razões dentro de mim. Talvez eu não expressava, mas dentro de mim eu tinha essas incógnitas, essas perguntas. E lembro que tinha amizades, muitas amizades, e através dessas amizades, na adolescência, começamos a sair, começamos a fazer festas, a como todo jovem, pensar que viver a vida é aquele desfrute do lado de fora, sendo que viver a vida é um encontro do lado de dentro, é a razão da vida e não o que a gente possa fazer do lado de fora. Mas talvez alguém escuta e não entenda isso, até que possa chegar à conclusão de que eu cheguei aos 24 anos, na saída de uma festa. Eu lembro que o carro que a gente vinha quase perde o controle, e naquele momento eu tinha a certeza de que meu pai estava orando por mim. E eu muitas vezes chegava na minha casa e meu pai realmente estava orando por mim. Só que antes desse acontecido, o meu pai orar por mim, eu dizia, que desperdício, por que ele ora por mim? Até me dava pena,
pai, vai deitar, por que está orando por mim? Perdendo tempo se eu da minha vida, como todo adolescente, ou como todo soberbo, todo orgulhoso, pensa que da vida cuido eu. Eu sei o que estou fazendo, sem saber coisa nenhuma. Sim. E nesse dia, quando o carro perdeu a direção e a gente ficou ali sem ter domínio daquele carro, eu tive a certeza de que meu pai estava por mim, orando por nós. E eu disse para os meus amigos, fiquem tranquilos que o pai está orando por nós, sem realmente saber. E quando eu chego em casa, eu me deparo com essa cena do meu pai ajoelhado na sala. E eu sabia, e vocês perguntam, por que tu sabe que ele orava por ti? Porque quando eu entrava no quarto, ele ia deitar. E eu fui para o quarto e ele foi deitar. E a partir desse momento, Deus começou a tratar comigo sobre que até aquele momento eu tinha vivido pelas orações do meu pai, mas a partir daquele momento eu precisava tomar uma decisão. E minha conversão não foi naquele instante. Ali começou o processo. Porque depois que tu vê que Jesus... Porque esse Deus que falou comigo, ele nunca tinha falado antes. Eu ouvia que ele falava, que ele se comunicava. Vivia numa casa onde a voz de Deus era muito falada, mas eu não tinha... comigo não. Mas nesse dia o Senhor falou no meu coração e a partir desse momento ele não cessou mais de falar. E depois teve outras coisas que aconteceram, porque eu lembro que comecei a fazer a minha faculdade já convertido, e eu lembro que comecei a pregar. Eu comecei a pregar e o pai atendia aqui em Aceguá e também em Noblia. E aí eu comecei a me colocar à disposição à obra de Deus. E eu lembro que o pai me dizia, ajuda-me em Noblia, que não há quem cante, não há quem toque. Eu dizia, não pai, às 4 da tarde em Noblia é a hora que o Inter joga. Eu vou de noite na igreja, já não é suficiente, Senhor. E eu lembro que eu orava, Senhor, usa-me, faz de mim o que tu quiseres. E aí um dia o Senhor disse, eu te estou chamando todo dia para ir a Noblia. E se tu não é fiel no pouco, tu nunca vai chegar no muito. Aí nesse dia que Deus outra vez falou no meu coração, eu cheguei a meu pai e disse, pai, conta comigo, vou contigo em Noblia. Comecei em Noblia, em 3 meses eu era o pastor da igreja de Noblia. Eu sabia. É que quando a gente se coloca à disposição nas coisas de Deus, a demanda é tão grande, os trabalhadores são tão poucos, que com aquilo que a gente entrega vai te demandando mais. Eu creio, Mica, e deixa eu abrir um parênteses aqui, eu creio que muitas vezes as pessoas demoram para se colocar à disposição porque sabem que quanto mais se disponibilizam, mais Deus vai demandar delas. Sim. E as pessoas não têm medo do que podem se disponibilizar, e sim do mais que vem depois. Porque assim foi a minha vida e continua sendo até hoje. Cada vez que eu me entrego, vem outra demanda, e outro desafio, e os desafios começam a crescer a um ponto que sai do teu controle e tu já não está dentro de um barco, está caminhando em cima d'água e tu já não consegue parar, porque tu te colocou à disposição. E tu tem visto tanto a mão de Deus naquilo que era pequeno, que agora tu está caminhando em desafios maiores e tu confiou quando Ele te pegou na mão no pequeno, que tu vai confiar quando Ele vai te pegar na mão no grande. E assim tem sido a minha vida desde os 23 anos. E também vamos fazer desse programa também, deste YouTube, uma homenagem ao nosso pastor, ao meu pai. Sim. Pastor Odegar. Porque eu sei que tu também teve uma experiência muito especial com ele, né? Eu tive contando no domingo agora, no domingo passado, ontem, né? No domingo que se passou, a respeito da chance que eu tive, não é? E somente uma pessoa que valoriza a graça do Senhor, né? O pastor Cunha dizia assim, el pastor sempre dijo, Cunha,
no menosprecies la gracia del Señor, que Dios puede hacer, transformar a vida de uma pessoa, e foi assim comigo, né? Eu vim, eu fumava ainda, eu tinha né, vícios e coisa, e Ele me deu a oportunidade, toca, Mica. E aquela foi a oportunidade, eu nunca mais saí da igreja, Eduardo. Então, nós testemunhamos muito do pastor Odegar, e quero que tu fale que tu... Porque meu pai, sendo meu pai, tinha autoridade sobre mim. Sim ou não? Tinha autoridade sobre mim. Sim. Ele teve muitas oportunidades de colocar a mão na minha cara. Sim. Não somente apontando, mas literalmente. Sim. Com toda a razão. Com toda a razão. Meu pai nunca, Mica, ele sempre me amou, velho. Sempre me amou. Um dia eu contava no velório, e aqui já está saindo do meu, que faz parte também do meu testemunho, mas fala muito mais do testemunho dele. Sim. Um dia, mano, ele me pegou bêbado no vaso de casa. Mano, eu não sei que reação eu teria se encontrasse um Nando, meu filho, bêbado no vaso de casa, sentado, dormindo, porque eu já não tinha levantado para ir para o quarto. E meu pai me disse: Eduardo, tomate um banho e acordate. Me amou. Sim. E esse amor chega a um ponto que te constrange, mano. E ele orou por mim. Eu me lembro que quando eu tive um encontro com Deus, e a primeira coisa que eu vim foi lá em casa pedir perdão para ele. Pedir perdão para ele, para a mãe. Eu lembro que ele, na mesa de casa, ele levantou as mãos para o céu e disse: eu sabia que este dia ia chegar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Ele sabia. Porque eu também sabia, porque a gente tinha a promessa desde criança. A gente foge das promessas, né? Sim. Mas graças a Deus, hoje, como acabamos de cantar, é por Ele que eu estou gastando a minha vida, e eu quero, até o final da vida, pregar o Evangelho e chegar naquele dia e dizer: Senhor, não sei se foi muito, se foi pouco, tudo que me veio à mão para fazer, eu fiz segundo as minhas forças. Sim, tremendo. Eduardo, também, tal qual tu estava falando, né, que vai um pouquinho e a gente é fiel naquele pouquinho, e Deus vai dando mais, e hoje, né, graças a Deus, tu está na capital do Uruguai, Montevidéu, né, com uma igreja, e eu gostaria que tu contasse essa bênção, esse ministério, essa obra de Deus. Esse foi o desafio maior de todos até hoje. Há uns 10 anos atrás mais ou menos, eu não sou bom com datas, mas há uns 10 anos atrás, nós fomos com um grupo de pastores, amigos que queriam conhecer a capital, mas nós fomos de turista em Montevidéu. Eu também não conhecia, morando aqui perto, a 500 quilômetros, mas não sei se a gente não tem o hábito de ir. Nunca tinha ido a Montevidéu na minha vida. E eu lembro que nós estávamos em casa, jantando, era meia-noite já, comendo alguma coisa, conversando. E quantos quilômetros fica a capital? Eu digo: fica mais ou menos uns 500 quilômetros, vamos lá. Eu digo: agora? Sim, agora. Tá, vamos dormir um pouquinho e às 4 da manhã a gente sai e aproveita todo dia. Pois então a gente levantou às 4 da manhã, eu, a minha esposa, a Teca e a Duda. O Nando também era pequenininho, ele está fazendo 13 anos daqui a pouco, ele tinha 3 aninhos, e a gente foi para a capital. Chegando lá, me chamou a atenção a falta de igrejas na capital, pelos bairros que a gente andava, né? A gente passou pela Avenida Itália, que é uma avenida que a gente entra pela Ruta 8, e não achei nenhuma igreja, me chamou a atenção. Depois, chegando em Três Cruzes, encontramos uma só igreja. Estamos falando de uma cidade de 2 milhões de habitantes.
de 2 milhões de habitantes. E nós viemos do Brasil, que em cada quadra tem... Aqui em Aceguá tem uma igreja aqui, a 100 metros quadrados tem 5 igrejas, ou mais. Sim. E lá não tinha, e me chamou muito a atenção. E eu comentei com a Teca no hotel. Eu digo, olha, eu não vi nenhuma igreja aqui. Mas nós estávamos turistando, fomos no shopping, fomos em lugares turísticos, não andamos muito, porque já era tarde, a gente passou por Punta del Este, foi ali. No outro dia de manhã, no café da manhã, nós estávamos tomando o café da manhã e estava o pastor Fernando, que é o nosso bispo Fernando, Marlon, e veio a presença de Deus ali na mesa do hotel e disse, olha, Deus falou comigo, disse o Fernando. Eu tinha me chamado a atenção a falta de igrejas. Deus falou comigo que hoje nasce o CI aqui em Montevidéu. E eu e o Marlon já digo, vamos ficar, vamos buscar um lugar para alugar. E aí eu me lembro que eu olhei para o Marlon e disse, se tu ficar eu fico. E aí o Fernando disse, não, tranquilo, vamos voltar, vamos orar ao Senhor para que Ele nos guie. Pois então, a gente voltou, o pai adoeceu. Quando a gente voltou para cá, o pai adoeceu, mas Montevidéu nunca saiu do meu coração. Eu comentava com a igreja, falava com a igreja. A ideia primária era poder ir com a igreja do pai, com a cruzada para Montevidéu. E não deixou de ser, porque a igreja é a nossa igreja, né? E eu lembro que o pai adoeceu, então a gente teve que assumir a igreja aqui. E eu digo, poxa, como é que eu vou agora? Aí eu fui visitar o Marlon, e o Marlon já tinha pastoreado a igreja de Blumenau, a igreja crescendo, e a gente se criou numa cultura de que o pastor local não deixa a igreja, é como se fosse o capitão do barco, só sai da igreja quando a igreja for arrebatada, senão ele permanece. Essa é a nossa cultura, né? Sim. E, pois então, eu digo, Marlon não vai mais, eu estou pastoreando Aceguá, pastoreando Noblia. Mas um dia, lembra que o responsável da Lata era o Milton e a Helena? Sim. Nós tínhamos a célula ali na Lata. Sim. E um dia o Joãozinho me liga e diz, Eduardo, o Milton não vai poder ir. E eu não vou poder ir. Falasse com o Miguel, não, o Miguel também não pode, ninguém, porque estão trabalhando, o Bata também não. Eu digo, tá, então vou eu. Não tem ninguém, a gente nunca sai sozinho, né, Mica? A gente tem uma cultura sempre de sair em bando, no mínimo 2, como diz a palavra, né? Nesse dia eu fui sozinho, Mica, para Lata, uma segunda-feira. E eu, saindo de casa, peguei meu violão, botei no carro e saí. Eu digo, o que eu vou compartilhar com os irmãos, né? E já ia pensando, meditando no que Deus ia falar com eles. E começou a falar comigo muito forte nessa segunda-feira, que era tempo de sair para outra margem, usando o texto de Lucas capítulo 6, se não me equivoco, que diz, sendo já tarde, disse Deus aos discípulos, passemos para outra margem. E diz que no meio dessa travessia levantou-se grande tempestade e Jesus vindo por cima das águas. E então Jesus começou, usando todo esse texto bíblico, falar comigo, dizendo, chegou o momento de sair dos meios dos teus, da comodidade, porque eu estava com casa própria, eu estava com o meu carro na garagem, eu estava com o meu concurso público na prefeitura, a minha esposa trabalhando bem, estava cômodo. Sim. Aí o Senhor veio e disse, chegou o momento de sair da tua comodidade, sair da tua parentela, também a palavra de Abraão, sai da tua parentela, sai do meio dos teus, que eu vou te enviar para uma terra. Tu vai te assustar, porque a princípio vai parecer um fantasma, viu? Quando viram assim, parecia um fantasma, e aí Pedro disse, se és tu, faz com que eu vá por cima das águas. E então Jesus disse, vem. Aí minha questão era essa, Senhor, és tu, Senhor, que está falando comigo? E aí diz o Senhor, claro que sou, vem, só dá passos, porque agora tu vai
porque andar por cima das águas não é ponte, não é possibilidade humana, ao contrário, é algo impossível. Sim. Dependência de Deus. Dependência de Deus total. E aí, nessa semana, eu comecei a orar e jejuar nessa palavra. Comuniquei os irmãos da igreja. E então, nessa semana, o Marlon me liga e me disse: Eduardo, recebe um pastor que está indo aí de bicicleta. Eu me lembro. Recebe um pastor Lúcio, que está indo de bicicleta. Eu digo, de bicicleta? O cara fez 1.000 quilômetros de bike, chegou aqui, teve uma semana aqui, deu o curso do ID. Eu digo, cara, como é que tu vai voltar? Como é que tu vai voltar? Ele me disse, não, vou colocar o ônibus, a bicicleta na transportadora e vou de ônibus. Eu digo, não, cara, eu te levo. Como é que tu vai? Tu fez 1.000 quilômetros cansado e vai voltar de ônibus, eu te levo. E já aproveito e conto para os pastores que estavam comigo em Montevidéu que Deus me enviou para lá, que eu preciso ir. E a palavra que eu usei foi cantar, nem que seja para as árvores. Porque qual era a minha ideia? Ir nas praças, que é o que a gente está fazendo lá, indo nas praças. A gente começou muito indo nas praças, nas ruas. E então, chegando lá, se transformou um rebuliço. O Fernando já colocou o Carioca de pastor em Blumenau e disse, tu não vai sozinho, o Marlon vai contigo. E disse, tu vai colocar a denominação do teu pai. Até ele me deu essa... Eu digo, mano, mas eu não vejo nada de mal que a gente possa colocar a denominação aqui, porque são vocês que estão enviando, são vocês que estão ajudando. A nossa igreja aqui, a gente entende também que é pequena, não tem condições para manter sim. uma obra em outro lugar, ou para ajudar a manter uma obra em outro lugar. Sim. E aí começou, a gente podia ter 5 horas aqui de conversa. Mas a gente está lá na primeira ceia. Primeiro começamos com 3 famílias, éramos 9 pessoas. E assim ficamos por muito tempo. Eu lembro que na primeira ceia, que isso aqui é muito importante, na primeira ceia que a gente fez, as 9 pessoas, a Teca decorou a mesa com pão e um suco de uva, e um pão que comprou na padaria da esquina. E no final a gente tinha que desmontar a igreja, porque era um salão alugado por hora. Chegou um rapaz de rua e disse, pastor, eu estou com fome, tem algo para comer? E eu olhei e tinha pão fresco e suco de uva, que era só para decorar, mas era coisa boa. E eu digo, olha, tem esse pão e esse suco. E eu coloquei numa garrafa para ele, ele pegou e disse, agora eu vou lá na praça e digo para os guris, comam e bebam. Quando ele usou o termo comam e bebam, que é o mesmo terminologia que Jesus usou quando distribuiu a ceia, dizendo tomai, comei e bebei, eu tive claro no meu coração que a gente estava lá para dar de comer para as pessoas. Mas dar de comer de que jeito? Se a gente não tinha cozinha, não tinha nada. A gente começou a fazer sanduíche com suco para dar nas ruas, e primeiramente a gente dava na praça de Três Cruzes, que é uma praça escura, onde tem muito tráfico de drogas, muitas... No começo a gente não entrava porque não deixavam a gente entrar. Passado 1 mês, 2 meses, a gente já estava lá dentro, orando por eles, abraçando eles, amando eles, demonstrando a graça que aprendemos de Jesus e também que nos foi alcançada através do nosso pastor. E agora, hoje, nós estamos num prédio que é alugado nosso, que está ali em Andes, perto da Praça da Independência, em um lugar cêntrico. Mas como a gente fez 2 anos de igreja do lugar, são 3 anos de missões, 2 anos de igreja, e recém agora, passado 2 anos, a igreja tomou corpo. E aí a gente vê que a igreja, por exemplo, agora, pela situação da enfermidade do meu pai, eu fiquei 1 mês só indo ao domingo em Montevidéu. E já tem corpo de obreiros, já tem pessoas trabalhando. Ministério de música, eu passei 2 anos tocando violão sozinho. Hoje tem baixista, baterista, tecladista, tem um grupo de louvor. E ontem mesmo a gente teve um culto abençoado. Hoje eu estou aqui em Aceguá, porque amanhã ainda tem umas coisas para fazer.
Mas, graças a Deus, a igreja está avançando e ela não depende do pastor da igreja. A gente só participa e tem a honra de ver acontecer o que Deus está fazendo. Sim. É viver a história que Deus escreveu, né? Que Deus escreveu. É tremendo. Isso é fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus não é que todos sejam salvos. A vontade de Deus é o que Jesus disse: ide por todo mundo, pregue o evangelho. Às vezes as pessoas se perguntam, né? Pois como é que eu vou saber a vontade de Deus? A vontade de Deus é essa. Vai, prega o evangelho. Mas custa, né, mano? Porque para ir, eu sempre, e para mim ficou claro isso, né? Eu aprendi isso. Tá claro que a gente tem que ir. Sim. Acontece que para ir tem que deixar. Exato. E isso é o mais difícil. Ninguém quer sair do lugar onde está, porque isso é importante, cara. Sim. Isso é muito importante. Sim. O lugar onde a gente está, a gente lutou muito para adquirir esse conforto. Sim. E para abrir mão. E para ir, tu tem que deixar o lugar. Sim. Lugar de conforto, trabalho. Cara, eu lembro quando eu fui, a Débora, a mãe dele, é do RH da prefeitura. Sim. E eu digo, mãe Débora, aí eu fui falar com a Débora. Cara, não foi fácil. Eu sempre ando de carro, né? E Deus deu no meu coração, vai a pé. Saí de casa, fui a pé 4 quadras dali da prefeitura. Tremendo o queixinho, vontade de chorar. Eu digo, Débora, eu vim aqui pedir a exoneração. E a Débora olhou para mim e disse, eu estava esperando esse momento. Eu não sei por que ela me disse isso. Glória a Deus. Porque eu sabia que esse lugar onde tu estava não era... Talvez por isso, né? Digo, e aí me deram licença, eu estou lá já há 3 anos e não vou, e só para frente, né, mano? Sim. Agora a gente tem um anexo em Rivera também, um rapaz veio congregar com a gente, o Álvaro, não sei se tu chegou a conhecer o Álvaro, ele já esteve aqui. Conheço. O Álvaro, ele pregador do evangelho, um amigo lindo, agora vai ser pai, a esposa dele está grávida. E justamente porque ela tinha a pretensão de ficar grávida e para cuidar dos pais, eles foram para Rivera. Digo, cara, tem propósito de Deus aqui. E então a gente já todo sábado está fazendo reuniões em Rivera. No nosso primeiro culto já teve 16 pessoas e já está nascendo outra igreja em Rivera. Glória a Deus. Na outra fronteira, né? E pedir para que os que estão ouvindo aqui possam continuar orando e se colocar à disposição, vale a pena. Vale a pena. É que não é fácil essa renúncia do que a gente tem, mas só que a gente tem que se despojar, né? Jesus disse, aquele que quiser vir em pós de mim deve se negar a si mesmo. Tem que ser assim. A gente não se nega, Mica. A gente só quer manejar o pouco que a gente faz para Deus dentro das nossas possibilidades. Sim. O que eu uso como exemplo? E espero não ser duro aqui na live do Mica. Eu escuto muitas vezes dizer assim, cara, eu trabalho de segunda a sexta. Sábado eu quero descansar, eu quero um momento de descanso para mim. Mas eu acho isso tão pequeno, porque se trabalhou de segunda a sexta, não estou dizendo que está mal trabalhar de segunda a sexta, mas aí para o conforto de cada um, a gente se arrebentou de segunda a sexta, para o conforto. E para Deus a gente dá o que sobra. Migalhas, né, às vezes. Porque a gente cumpre com o horário, tem que chegar na hora certa. Chega molhado no trabalho. Meu Deus. Eduardo, foi tremendo, uma bênção conversar contigo. A gente sabe que, nós poderíamos falar muitas horas aqui, seguir falando, conversando e não ia esgotar os assuntos, né? Porque são muitas coisas, muitas bênçãos de Deus, né? Mas eu louvo o Senhor porque é Deus que está nesse assunto, é Deus que está nessa igreja, né? Na igreja que tu está pastoreando, é Deus que está fazendo as coisas. Eduardo,
gostaria que tu deixasse umas palavras, uma reflexão para todos aqueles que estão nos vendo agora, né? Antes de nós terminar essa entrevista. A palavra que me vem aqui rápido, o Mica me pediu agora, se me amas, guarda os meus mandamentos, disse Jesus. Se me amas, guarda as minhas palavras. A gente acredita na sinceridade daquele que diz que ama. Mas amar é muito mais do que dizer que ama, uma demonstração de emoção em demonstração para aquele que a gente pensa que ama ou diz que ama. Jesus disse, se me ama, guarda as minhas palavras, obedece as minhas palavras. Porque aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, esse edificou a casa na rocha. Vai vir os ventos, transbordarão os rios, cairão as chuvas e a casa permanecerá firme. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é um homem imprudente que edificou sua casa na areia. Vão vir as mesmas chuvas, ventos, transbordarão os rios e será grande a sua ruína. Por isso, a minha palavra, isso Deus tem falado no meu coração muito, agora com a morte de meu pai. Eu falava para o Ezequiel, para os meus irmãos, eu digo, a gente ama o Pai, obedece as palavras dele. A gente ama Jesus, Jesus disse isso. Tu me amas, pastoreia as minhas ovelhas. Tu me amas, guarda as minhas palavras. A minha oração é que eu possa guardar as palavras de Jesus e que tudo que me vem à mão para fazer, eu não deixe de fazer por limitação minha. Porque eu sei que Ele é ilimitado, nele não há limitação. A limitação está em mim, por isso o Senhor me ajuda na minha limitação. Porque eu quero colocar em prática tudo aquilo que Ele tem. E a gente tem uma palavra que nada menos que Uruguai, nada menos que América Latina, nada menos que todo mundo, né? E Jesus disse, os trabalhadores são poucos e que levante Deus trabalhadores. Aqui a Ceguá, este povo aqui, é celeiro de gente trabalhadora. Sim. Na obra de Deus. Do Senhor. Celeiro. Pessoas referentes, pessoas que estão em outros lugares. A gente podia citar tantos nomes aqui. Sim. Se a gente começasse a falar nomes aqui, a gente ia se esquecer de alguém. Porque tem muita gente que saiu desse lugar. E uma coisa Deus falou no começo do meu ministério, que não importa o tamanho do copo, o que importa é a quantidade de água que pode ser capaz de fazer uma inundação. Não importa o tamanho do copo, se a água abundante vai transbordar e vai trazer uma inundação. Glória a Deus. Muito obrigado, Eduardo, por tua presença, por essa palavra, né? Guarde os meus mandamentos, disse Jesus, né? Essa é a demonstração de amar a Deus, né? Que Deus abençoe sua vida. É um prazer que você esteja conosco aqui, né? Nos vendo, e é isso. Que Deus abençoe e até o próximo programa. Não tenho nada para oferecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar.
me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores, me inclino ante ti, digno eternamente. Sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez, y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más. Solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno eternamente, digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino, solo ante ti yo me inclino. Preparando el camino, enderezando las veredas, cada vez más disminuyendo, porque importa que Él crezca. Mi placer en Él está, y no soy digno de desatar sus sandalias. Mi vida entera en Él está, y yo camino con la certeza de que Él volverá. Es Él, por Él estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría, el dueño de mis días. Estoy preparando el camino, enderezando las veredas, cada vez
vez más disminuyendo. Porque importa que Él crezca y mi placer en Él está, y no soy digno de desatar sus sandalias. Mi vida entera en Él está, y yo camino con la certeza de que Él volverá. Es Él, por Él estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría, el dueño de mis días. Es Él, por Él estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría, el dueño de mis días. Él volverá, soberano en poder, Él volverá. El gobierno está en Él, vean, Él trae en sus manos la recompensa. Él volverá, soberano en poder, Él volverá. El gobierno está en Él, vean, Él trae en sus manos la recompensa. Es Él, por Él estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría, el dueño de mis días. Es Él, por Él estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría,